ter um pouquinho de agudo, um pouquinho de grave, de médio e agudo. Eu sei que para o som o grave não é bom, mas para o pregador não é bom. Aleluia. Eu vou pedir ao técnico de som que dê mais médio e agudo. Eu quero passar ao pastor presidente aqui do canto, nosso abraço, ao Monsilmar, também ao Reuel Bernardino, que é o meu amigo, também ao pastor David Santos, e também o Levi, Isaías, ele, nosso grande abraço. Vocês estão vendo que eu estou mais bonito aqui. Aleluia! O Eli me deu uma camisa de presente aqui. Eu estou feliz da vida e quero, nesse momento, fazer um merchandising. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou... Sempre foi feio, mas eu estava aqui menos feio, né? Eu estava com o cabelo preto e em 91 eu preguei aqui nos Gideões ao convite do Cizilo. E eu quero que vocês levem. Quanto é que custa? É de graça, meus irmãos. Amém. Tá bom? Então, 41 é o DDD, é o meu telefone, 99102-4273. Mas se é de graça, por que tá? É que de graça é o livro, mas em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que nós devemos dar tudo com alegria no coração. E se os irmãos puderem, em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 11, diz que vocês estão até roubando o seu. Eu não vou aqui entrar na questão. Mas, se vocês querem, esse livro é de graça, mas se vocês ajudarem o evangelismo. Eu sou um evangelista, viu, meus irmãos? Eu sou itinerante evangelista. E evangelista não ganha da igreja. Então, vocês poderão receber esse livro de graça. São 298 páginas. E a minha esposa é aqui de Santa Catarina. O primo dela era um pastor de União da Vitória. Era o Clemente Kuzma. E eu casei com a filha, com a filha do seu Lauro Kuzma, que era dali de União da Vitória. E eu quero pedir a vocês que me ajudem. Mas não é de graça? É de graça o livro. Mas vocês poderão me ajudar no trabalho do evangelismo. Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte, que sábio é a pessoa que contribui no evangelismo. Então, eu vou pedir a vocês que ajudam no evangelismo, que vão receber o livro de graça. E eu sou um evangelista, meus irmãos. Então, vocês poderão receber esse livro de graça. Com a minha cara, que eu era mais bonita, né? Ela sempre foi feia. Mas vocês poderão levar esse livro de graça e estarão ajudando. Na última página tem o endereço do nosso Pix, que é a modernidade. 41 99102 4273. E estarão ajudando o evangelismo. E vão levar o livro de graça, tá bom? Vocês poderão ajudar. Eu quero aqui agradecer ao pastor da igreja aqui dos Valentes de Davi. E
a todos os irmãos que me deram essa camisa, porque eu estou ficando mais bonito para casa. E vocês poderão ajudar no evangelismo, tá bom? Ajude o Takayama a fazer evangelismo. Eu estou com 30 e com 50 e poucos anos. Fizemos agora as bodas de ouro, eu e a Ingrid. Eu não estou aqui com a aliança porque eu perdi a aliança. Mas eu quero dizer aos irmãos que a Ingrid, que é aqui de Santa Catarina, está 50 anos, coitada, meu Deus do céu, 50 anos comigo. E nós estamos juntos há mais de 50 anos. Em março, agora fizemos, em 2025, março, dia 8, nós fizemos 50 anos. Já estamos mais de 50 anos, coitada. Isso é só a misericórdia de Deus, tá bom? Vamos aqui a palavra do Senhor. Eu sei que vocês estão aqui numa festa. E o pregador, ele vai ter aqui. Já estou com 77 anos, meus irmãos. Meu Deus do céu, vocês só misericórdia de Deus, né? Ele diz aqui, no versículo 19, versículo 41, quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Eu sei que vocês estarão dizendo, mas pastor, vai falar sobre choro? Eu não vou falar sobre choro, mas eu vou falar sobre a palavra de Deus. E vocês estarão aqui pensando, mas o que o Takayama vai falar? Eu não sou servo de homens, meus irmãos. Sou servo de Deus. Vamos sentar, meus irmãos, vamos sentar. Eu sou servo de Deus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é esta: Jesus chorou. Ontem, neste momento, estamos iniciando a pregação da palavra de Deus pelo pastor Decaso Takayama, no 25º encontro do Círculo de Oração Valentes Davi, na Assembleia de Deus do Conde Vila Verde. Bênção de Deus. Por que eu vou falar sobre Jesus chorou? Porque há 3 razões aqui que Jesus chorou. Primeiro, pela superficialidade do louvor, pela superficialidade da religião, pela ingratidão do povo. Em quarto lugar, porque o povo não conheceu que aquele homem que estava sobre o jumentinho era o próprio Deus. Não era o Pelé, não era a Xuxa, não era o Neymar, o irmão Neymar. Era o próprio Deus que estava vindo aqui à terra. E quando o povo estava, porque vocês sabem que Jerusalém nunca recebeu Jesus da maneira que receberam ele. E eu vi isso Vamos esperar, vamos sentar aqui. Eu peço aos irmãos que não tenham respeito a mim, mas tenham respeito à palavra de Deus. Jesus está falando aqui ao povo de Deus. Vocês poderão dizer, mas Jesus chorou? A ocasião não era nem propícia para Jesus chorar, porque Jerusalém nunca recebeu Jesus, até a entrada dele foi num jumentinho, num carro 0 km, movido a capim, mas era 0 km. E Jesus entrou na cidade, até a entrada dele foi de forma diferente, montado num jumentinho. E quando Jesus, ele contraria a própria palavra dele, porque ele diz, chorai com se chora e se alegrai com se alegra. No entanto, ele contraria a palavra quando ele entra em Jerusalém, que nunca recebeu Jesus. Nunca recebeu Jesus. Ele só tinha pedradas, cuspidas, pauladas,
socos e pontapés para Jesus. Mas naquele dia foi até os evangelistas chamaram de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até a maneira dele entrar foi num jumentinho. Eram jumentinhos que não tinha sido usado, 0 quilômetro. Mas ele montou num jumentinho e entrou. Eu queria saber onde é que estava na Bíblia. Esse jumentinho sou eu, meus irmãos. Não pense que eu estou querendo, esse jumentinho sou eu, mas quando Jesus ele entrou em Jerusalém, não era um momento propício para orar, para chorar. Por quê? Jesus, eles dizem em Efésios que é para chorar com os que choram, mas para se alegrar com os que se alegram. E o povo não entendeu Jesus quando ele entrou sobre Jerusalém. Não era carnaval, não era Halloween, era uma festa espiritual, era a festa dos pães asmos e a festa de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E Jesus entra na cidade de Jerusalém e o povo estava alegre, arrancando até folha de palma. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu nas alturas e glória a Deus aqui na terra. Jesus chorou. Se vocês observarem, Jesus chorou só 2 vezes. 3. A segunda vez foi sobre Jerusalém. Mas não diz que Jesus chorou. Ele se emocionou muito, mas não diz que chorou. E Jesus entrava no jumentinho, sobre o jumentinho, e ele chora sobre Jerusalém. Onde estava que Jesus chorou? Aqui, em Efésios, Lucas 19, verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Parece que as 2 vezes que Jesus chorou, porque outra vez foi sobre o túmulo do seu amigo lá. Eu pergunto, havia motivo para ele chorar? Se ele iria ressuscitar o Lázaro? Não havia motivo para ele chorar, mas ele chora sobre Lázaro, porque ele viu naquele retrato de Lázaro os amigos dele morrendo sem ele chegar em tempo. Eu sei que ontem eu preguei sobre as 3 razões que a multidão estava seguindo Jesus. E uma delas é que a multidão, a geração Z, a última geração estava seguindo Jesus, mas não estava acompanhando Jesus. E Jesus ministrando a palavra de Deus essa noite aqui no Conde Vila Verde, no 25º encontro do Grupo Valentes de Davi, pastor Idecaso Takayama, louvando o nome do Senhor, cantor José Ricardo, Israel e Leandro e a banda Som de Adoradores. Mas o povo estava alegre, pastor Takayama. Estavam tirando palmas, túnicas, mantos. O povo, foi até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E não era uma festa de carnaval, Halloween, ou uma festa mundana, não. Era uma festa espiritual. O povo dizia, glória a Deus nas alturas, palma até ao homem que está entrando aqui na cidade. E tiravam as túnicas e Jesus chora sobre eles. Eu sei que a multidão que está aqui está pensando, será que Jesus está chorando? Porque, por qual razão? Um dos grupos que estavam chorando, que ontem nós falamos, e a irmã que estava sendo usada por Deus me pediu que repetisse, e eu vou repetir. Um dos grupos que estavam seguindo Jesus só pelas palavras bonitas de Jesus. Você sabe, ele falava por parábolas. E um dos grupos, Jesus não está segurando essas pessoas. Segundo, há pessoas que estão seguindo Jesus por interesse, porque ele multiplicava pães e peixes.
Não estava Jesus, não estava também segurando esse grupo. E terceiro grupo eram os que estavam seguindo Jesus, porque ele fazia milagres. Jesus não segurou, ao ponto de olhar para os discípulos e dizer: vocês também não querem ir? Ele não está aqui falando com você, ele está aqui falando com cada pessoa que quer ir para o céu. O Pedro chegou para Jesus e disse: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus entra em Jerusalém. Jerusalém não era Betsaida, não era Cafarnaum, não era uma cidade impenitente. Ele fala, ele chora sobre a sua cidade. Montado naquele jumentinho, ele viu a superficialidade do louvor. O que é superficial? Era só de fora, só da boca para fora. Superficialidade do louvor. Segundo, superficialidade da religião. Era só religião de boca para fora. Terceiro, o povo era muito ingrato a ele. Eu vou provar aqui a vocês. Não deu uma semana depois disso, quando Jesus entra em Jerusalém, ele não disse: oh, parabéns, vocês estão de parabéns. Não. Ele disse: por que chorais por mim? Chorai por vós e por vossos filhos. Mas Jesus não chorou. Ele entra na cidade e as pessoas estavam rindo, se alegrando, jogando, tirando até folha de palmas para Jesus entrar. E Jesus chora. Então, eu quero que vocês saibam que havia superficialidade do louvor. E eu vou provar a vocês. Uma semana depois, não deu 5 dias depois, isso foi no domingo de Ramos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira seguinte, aquele mesmo povo que estava arrancando palmas e gritando: bendito Rei que vem em nome do Senhor, agora gritavam: liberta Barrabás e prenda esse homem, crucifica esse homem. Tanto é que mataram Jesus 5 dias depois. 5 dias. Aprovado? Agora louvavam a Deus, mas dentro, no coração, não estavam louvando a Deus, estavam odiando a Jesus. Segunda questão, a superficialidade do louvor e também a superficialidade da religião. Era só religião de boca para fora. A superficialidade significa só de fora, porque aquele mesmo povo que dizia: olha, Dona Maria, eu sou um discípulo dele, eu sou tesoureiro dele. Jesus percebeu que havia aquele grupo. 5 dias depois, a Bíblia diz que Pedro gaguejou. Não gaguejou, não, ele praguejou. Se vocês procurarem na Bíblia, vocês vão notar que Pedro praguejou contra Jesus. Aquele mesmo Pedro que Jesus havia dito que seria. E percebam que Jesus não nasceu, era Deus. Com a sua, capítulo 1 de João, diz que ele era o verbo que se fez carne. Mas ele não nasceu na Grécia, não nasceu em Belém, não nasceu em Atenas, nasceu nem em Belém, não foi na periferia de Belém. Jesus, uma semana depois, percebia que aquele mesmo povo que estava louvando a ele, que jogavam praga, né? Não gaguejaram contra ele, jogaram praguejaram contra ele. É o próprio discípulo de Jesus. Praguejaram contra Jesus. Eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para alegrar vocês. Estou aqui para fazer com que cada pessoa entenda que nós estamos aqui diante do Senhor.
aquele povo, primeiro, era a superficialidade do louvor. Louvavam Jesus, mas não estavam seguindo a Jesus. Praguejaram contra Jesus. Não estavam louvando a Jesus. Estavam jogando praga em Jesus. Era superficialidade do louvor e superficialidade da religião. Eu quero aqui trazer a cada irmão a superficialidade. Por que Jesus chorou? Ele não disse para as mulheres, chorai por mim. Ele chorou chorai por vós e por vossos filhos. Mas ele não chorou. Ele não era de chorar, meu filho. Em todo o ministério de Jesus, Lucas e Mateus e Marcos e João dizem que ele chorou só 2 vezes. Está registrado que ele chorou 2 vezes, mas não diz que ele chorou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes. Pelo contrário, ele disse para as mulheres, chorai por vós e por vossos filhos, mas ele não chorou. Eu sei que as lágrimas que a nova geração está analisando, talvez estejam dizendo, é H2O mais NaCl. Sabe o que é MaCl? É o sal da cozinha. MaCl mais alguns lipídios. Não era. Era um momento de extrema unção e de extrema... Jesus estava chorando porque ele estava entendendo que havia superficialidade do louvor e havia superficialidade da religião. E terceiro, havia ingratidão no meio do seu povo. Ah, pastor, mas não estou aqui pedindo para vocês glorificar o Senhor. Eu estou aqui falando de Jesus. De Jesus. Ele não... a mente dele estava além daquelas palmas, além daqueles mantos, além daquele louvor do povo. Ele estava olhando a superficialidade do louvor. Segundo, a ingratidão do povo, porque ele percebeu que aquele mesmo povo que estava louvando a ele, uma semana depois, vocês sabem que se for analisar a Bíblia de fato, os milagres que Jesus fez, nós nem caberíamos nesse livro. Só uma vez ele curou 10 leprosos de uma vez. Os cegos que ele havia curado, os mal-mirrados que ele havia curado. Talvez os mal-mirrados e os cegos procuravam as melhores posições para tacar a pedra em Jesus. Jesus estava chorando porque ele percebeu que uma semana depois, aquele mesmo povo que estava louvando a ele, gritavam, crucifica este homem, mata esse homem, porque nós preferimos que solte o ladrão do que o Barrabás, do que Jesus. Jesus está chorando pela maneira como você é, meu irmão. Porque você louva Jesus, mas talvez não esteja com o coração voltado. Mas quarta e última razão. Vamos falar da terceira. Aquele povo pegava pedras e atirava em Jesus. Aquele mesmo povo que estava fazendo as palmas, que arrancava as mãos, ele viu a ingratidão do povo, porque aqueles mesmos cegos que ele havia curado em vida, agora procuravam as pedras para jogar em Jesus. Viam aquele mesmo paralíticos que Jesus havia curado em vida, agora corriam para procurar a melhor cena, o melhor lugar para a cena da crucificação.
Os cegos que ele havia curado em vida, agora procuravam arregalar os olhos para ver a cena da crucificação. Uma semana depois, Jesus está aqui triste, sabe? Por causa das nossas senhoras. Os valentes de Davi, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Mas saibam que esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas quarto e último lugar, diz no versículo 42, e dizia, se tu conhecesses por ti mesmo, que ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Ele via nos nossos dias essa situação de 1000 e poucas pessoas, judeus sendo mortos. Ele via naquele tempo, naquele jumentinho, não estava o Pelé, a Xuxa, ou Neymar, ou Bolsonaro, ou Lula. Não! Estava o próprio Deus. Era Deus que estava naquele jumentinho. E o povo não reconheceu Deus. Eu estou casado, a minha filha está casada com um libanês aqui da região de Caçador. Eu disse para ela, você não devia casar com... Mas ela já casou. Jesus não era judeu, Jesus era Deus. Ele veio aqui ao mundo para salvar a tua vida. E Ele está chorando por você, meu querido irmão, minha irmã, porque você não conheceu o tempo da visitação de Deus. Eu quero dizer ao pastor, ao Levi, ao pastor Santos e também ao pastor Gilmar e aos demais pastores aqui, tenham a certeza que Jesus está chorando por causa da ingratidão do povo, mas porque não estão reconhecendo o tempo da visitação dele. O tempo da visitação de Deus. Em cima daquele jumentinho não estava Xuxa, não estava Pelé, não estava Bolsonaro, não estava Lula, estava o próprio Deus. Eu quero que vocês aqui de Camboriú saibam que aqui está o próprio Deus, não é o Takayama, não é o homem, não é o Gilmar, e não é nenhum homem, mas é Deus que está aqui. E você hoje vai entender que Deus está aqui para... Você não está fazendo favor nenhum ao pastor Gilmar, ao pastor Santos, ao pastor Levi, ao grupo de 25 anos, os valentes de idade. Não está fazendo favor. Nem ao Takayama. Você está fazendo favor, sabe quem? É para você mesmo. Não é nem para Deus. Porque Deus não precisa. Ele já mandou seu filho. E tudo que você sai aqui fora e vai ver a criação de Deus. Isso foi criado pela sua palavra. Esse é o nosso Deus, o Deus grandioso. Você entrou aqui, meu querido amigo, não foi porque a tua namorada te convidou, a tua noiva, a tua esposa, os teus filhos, teu pai te convidou. Foi porque Deus te queria você aqui para que você recebesse a salvação da sua vida. Você não está fazendo favor nenhum para a salvação, para esses pastores, não salvação, nenhum favor para pastor Gilmar, pastor Levi, Davi, não está fazendo favor nenhum, pastor Takayama, está fazendo favor a você mesmo, porque você que precisa de salvação. Aqui não está a palavra de homem, mas está a palavra de Deus no seu coração, seu irmão. Por isso, eu quero que neste momento vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Eu quero perguntar a alguém que quer a salvação dos 999 séculos
ainda é o começo da salvação. É para entender? Quando a gente faz aniversário 77, eu vou morrer, meus irmãos, não chorem por mim não, porque o crente não morre, o crente é promovido, e nós vamos estar com a glória de Deus na frente. Mas eu quero que você saiba que se você hoje quer um encontro com Jesus, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Há pessoas que precisam de Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Alguém, não podemos insistir muito, mas se há alguém que precisa de Deus, eu peço que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Você não está fazendo favor nenhum para o pastor, nem para o teu marido, nem para a tua mulher, nem para os teus pais, nem para os teus filhos. Você está fazendo favor, não é nem para Deus, você está fazendo favor é para você mesmo, porque é você que precisa da vida eterna com Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu quero que as pessoas tenham um encontro com Deus. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos aqui fazer a oração pelas pessoas que precisam de Deus. Se você está aqui na igreja, mas precisa de Deus, vem aqui à frente para mim. Nós vamos orar por você. Aleluia. Bom, eu vou aqui encerrar, mas eu vou devolver a direção para o pastor.